que eu quase não vejo as pessoas falarem sobre o sono. Qual é o tempo ideal para um sono recuperador, regenerador ou um bom sono? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Maravilhoso. O pilar do sono é o pilar mais negligenciado pelas pessoas na nossa sociedade, ponto final. Porque a gente vive uma cultura que pensa: eu durmo quando eu morrer, eu descanso quando eu estiver na horizontal pra cima do cemitério, eu trabalho enquanto eles dormem. É que é muito louco, mas a gente vive nessa sociedade. Se você acabar o dia, no final do dia, e você estiver bem, as pessoas acham que tem alguma coisa errada contigo. Se você não estiver reclamando do seu trabalho, se você não estiver destruído no final do dia, você não tá trabalhando o suficiente. Aí a gente trabalha, se desgasta, vai pro happy hour, que era pra ser uma hora feliz, e ela não é feliz, ela é uma hora de reclamação, é uma hora de falar mal do chefe, é uma hora de lamentar as pitangas, não é isso? E as pessoas, elas acham que elas têm que estar destruídas, senão elas não estão vivendo o suficiente. A quantidade de horas que um ser humano precisa depende muito de quem a pessoa é. Você tá grávida, você precisa dormir mais. Sim. Você faz muita atividade física, você precisa de mais tempo de recuperação. Então varia. Média entre 7 e 8 horas para a maioria das pessoas para um sono ser adequado. Menos do que 5 horas é um problema, porque você chega até a formar imunidade mal. Então tem estudos, por exemplo, que comprovam que menos do que 6 horas de sono, 5, 4, vai diminuindo a tua produção de umas células que chamam células assassinas naturais. São parte dos seus linfócitos, que é o seu sistema de defesa. Né? A gente tem 3 células principais do sistema imunológico. Uma delas é a célula assassina natural, a natural killer, e ela é a ponta de lança, ela é a frente do sistema de defesa. Você produz, sente essa, você produz 60 a 70% menos células assassinas naturais se você dormir menos do que 6, 5 horas. Então é mais da metade do teu sistema imune que fica chumbado. Depende de pessoa para pessoa, metabolismo... Então... Depende de pessoa para pessoa, metabolismo, mas 5 horas não te dá longevidade. No curto prazo funciona, a pessoa produz pra caramba, trabalha bem, mas aí a gente tá falando assim, o Ayurveda é uma ciência, qual é a promessa, né? O livro mais antigo que eu tenho tem uns 3, 4 mil anos. A promessa dele é assim: se você seguir os ensinamentos do Ayurveda, você é capaz de viver 100 anos livre de doenças. Eu vou te ensinar como você pode viver uma vida que você não fica doente e vive bem até os 100 anos de idade. Essa promessa foi feita há 3, 4 mil anos atrás. E o sono é um elemento fundamental dessa jornada. Porque as pessoas pensam, eu vou malhar mais tempo. E não adianta você malhar 1 hora mais na academia e dormir 1 hora menos. Porque você na academia faz microfissura muscular, mas é no sono que você faz hipertrofia. Você sacramentou aquilo que eu penso. Eu jamais acordaria 5 horas da manhã pra malhar. É no sono que a pessoa faz hipertrofia muscular, é no sono que você fixa a memória, é no sono que você equilibra os hormônios. Eu elaboro 3 etapas básicas para as pessoas. Posso falar pra galera? Então, pode. 3 dicas de sono, se você quiser implementar isso hoje, você já vai Pega a caneta melhor. e anota aí. Quantas horas você acha que você precisa dormir? Porque todo mundo tem uma sensação. Eu acho que eu preciso mais 7, eu acho que eu preciso mais 8. Aumenta meia hora nisso aí e vê se é isso mesmo. E aí a primeira etapa é, reserva esse tempo na sua agenda. O que eu vejo muito na clínica, por exemplo? A pessoa fala pra mim, Matheus, eu já acordo cansada. Eu não sou ninguém sem o meu café. Durante o dia, se eu encostar, eu durmo. Qual é o meu problema? Eu falo, você tá exausta. Esse é o seu problema. Que horas você vai dormir? Vou dormir meia-noite. Que horas você acorda? Eu acordo às 6. Beleza. Quantas horas você acha que você precisa? Matheus, eu preciso pelo menos de umas 7, 8 horas de sono. Aí eu falo, calma aí, de meia-noite às 6, quantas horas tem? 6. Quantas horas você precisa? 7. Quantas horas você dormiu? 6. Quantas horas você precisa? 7. Eu repito algumas vezes até a pessoa pegar. Entender. Eu falo, seu problema não é ayurvédico, seu problema é matemático. Você precisa dormir 7 e 8, você tá dormindo 6. Vamos incluir mais 1 ou 2 horas aí? Ela fala, não tem como. Não tem como. Eu tenho que acordar às 6 pra levar meus filhos pro colégio. Eu falei, então você tem que dormir às 10. Não, Matheus, não tem como dormir às 10. Aí eu falo, então você precisa de 8, você dorme 6. Você quer que eu faça o quê? Que eu tire uma erva sagrada do Himalaia do bolso? Horas. Exato, não tem como resolver o seu problema. Você tem que mudar a sua vida. Quantas horas você dorme por dia? Eu pelo menos 8. Mas assim, entre 6 e 8 eu produzo bem, mas eu não tenho longevidade. E se eu estiver treinando muito, tem umas épocas, por exemplo, 2019 eu corri o Ironman do Rio de Janeiro. E aí eu tava treinando muito, aí eu dormi umas 9. Se eu tô com um treino muito pesado, eu durmo um pouco mais. Se eu tô com menos treino, eu durmo um pouco menos. Nós acabamos de falar sobre o sono, né? Um dos pilares aí da medicina Ayurveda. E, como eu falei pra você, a gente acaba falando mais sobre a alimentação. Por isso que a gente entrou agora nessa seara do sono. Mas eu quero saber
do olhar da medicina Ayurveda, qual é a alimentação considerada ideal? A alimentação saudável ideal é aquela alimentação que é saudável e ideal para você. Porque o Ayurveda, ele é que a gente chama de medicina de precisão. Então ele leva em consideração as especificidades da pessoa para chegar numa conclusão. A Renata de 15 anos de idade, a Renata de 30 e a de 50 não podem comer a mesma coisa. Sim. Então não tem nenhuma dieta que é da Renata. Okay. Por isso que eu não advogo a pessoa descobrir o dosha dela e fazer a dieta do dosha dela, porque ela vai mudar. E a dieta da pessoa no verão é diferente da dieta da pessoa no inverno, por Sensacional. exemplo. Então a gente está o tempo inteiro mudando. A gente é diferente de manhã, de tarde, de noite, ao longo do ano e ao longo da vida. E a dieta, ela tem que acompanhar isso. Mas tem algumas premissas, algumas regras fundamentais. Então, a primeira que a gente sugere no Ayurveda é que você coma coisas que são locais e sazonais. Então, os samhitas falam muito claramente, você não deveria comer coisas que não dão no lugar onde você vive e não dão na estação que você tá. Eles falam que o alimento cresce no inverno, porque ele é comido no inverno, ele precisa ser comido no inverno. O seu corpo ele tá em conexão com a natureza, com o seu ecossistema. Então você comer uma comida do verão no inverno vai gerar algum tipo de desequilíbrio. Mas o que eu costumo sugerir para as pessoas? Tem 3 elementos da alimentação que a gente tem que olhar, que é a quantidade, a qualidade e a frequência. A quantidade é quanta comida você bota no seu prato cada vez que você senta para comer. Okay. Se você come demais, você vai gerar um desequilíbrio no seu corpo, porque o seu corpo não vai conseguir digerir aquele alimento em excesso. O mundo que a gente vive hoje é um mundo de excesso. 80% dos pacientes que eu vejo na clínica têm doenças de excesso de nutrição. A pessoa está comendo muito mais do que ela precisa, do que ela deve. Em parte, eu atribuo isso ao fato de que a gente foi criado por gerações de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho história na minha família da pessoa que sobreviveu comendo sopa de casca de batata, que passou necessidade. Sim. E aí, essa geração que viveu escassez, ela passa a escassez para a próxima geração e diz, se você não comer o prato inteiro, alguma coisa horrorosa vai acontecer. É isso mesmo. E a gente foi criado comendo mais do que a gente precisa. Limitantes, né? Então a quantidade é um primeiro fator. As pessoas deveriam, e você deveria, parar para olhar. Será que você está comendo mais do que você precisa? Um sintoma disso é o acúmulo de tecido no corpo. Não só excesso de tecido, mas doenças de excesso de tecido. Você quer ver? As 2 doenças que mais matam hoje no mundo são doença cardiovascular e câncer. As 2, na visão do Ayurveda, são doenças de excesso de tecido no corpo. A segunda coisa que a gente tem que olhar é a qualidade do alimento. O alimento é orgânico ou não é orgânico? O alimento ele é cheio de agrotóxico ou não é? Então a gente tem um documento fenomenal que chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde do governo brasileiro em parceria com o Departamento de Nutrição da USP. Todo país tem seu guia alimentar, o do Brasil é um dos melhores do planeta Terra. Sério? É impressionante. É melhor do que dos Estados Unidos, é melhor do que um bando de país europeu. É incrível. E eles têm 10 regras básicas que eles botam lá para você ser saudável. E é um guia sensacional de como você deveria comer. Mas você quer ver? Primeiras regras que eles botam lá. Número 1, você deveria fazer de alimentos in natura a base da sua alimentação. Quer dizer, comer coisa que você compra na feira, do produtor. Sim. Minimizar e eliminar alimentos processados e ultraprocessados, coisa que tem pacote, que tem um monte de ingrediente, conservante. Sabe quando você pega um negócio para ler e tem E228? É letra seguida de número? Sim. Butil, isometil, não sei o que lá, é DTA, você nem sabe o que significa o negócio. Tem um escritor americano que chama Michael Pollan, ele escreveu um livro muito bom que chama Regras da Comida. Uma das regras que ele coloca lá, que eu adoro, ele fala assim, se você lesse os ingredientes para a sua bisavó, sua avó, e elas não identificassem, não come. Não come, tá certo? Tá certíssimo. Você lê, o que tem aí dentro? É dimetil, a avó ia falar, não sei o que é isso. Não come, porque não é comida, é produto químico. Entendeu? Isso é a qualidade. E o terceiro elemento da alimentação é a frequência, é o quanto você come. E aí o Ayurveda ele traz algumas regras muito interessantes. A recomendação tradicional ayurvédica, a gente tem um livro de 2000 anos atrás, por exemplo, que já sugere isso há milhares de anos, é que você deveria, uma pessoa saudável deveria fazer 2 refeições por dia. 2.